aplaudir o Senhor mais uma vez e dar um glória a Deus bem forte no seu lugar? Nós estamos em uma série de mensagens, 7 cartas às igrejas. Hoje nós estaremos falando, compartilhando sobre a carta à igreja de Sardes. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido abençoadas, né, com essas cartas às igrejas. Ela serve para os nossos dias de hoje. E hoje Jesus vai falar com você acerca da igreja de Sardes. Abre a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3, rapidamente, verso 1. Sua Bíblia eletrônica, sua Bíblia de papel. Importante que você tenha uma Bíblia. Amém, igreja? Apocalipse capítulo 3, verso 1. Tem pessoas que acham que o Apocalipse é complicado, mas não é não. Se você ler com atenção, você vai entender tudinho. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Diga para alguém do seu lado: Jesus sabe o que você está fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, diz o Senhor, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas vestes, as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala assim: Deus está falando comigo. Eu sou a igreja. Nós precisamos de estar abertos, prontos para receber a palavra de Deus, mesmo quando isso traz exortação. A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. Muitas pessoas não gostam de pregar palavras de exortação, né? Mas quando entende que é necessário não ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. E é isso que essas cartas têm feito conosco. Eu tenho aprendido, tenho sido muito edificado com essas cartas. Mas veja bem, Sardes, para que você entenda um pouquinho das circunstâncias aqui, Sardes era uma cidade construída em uma colina, 500 metros, né, acima da planície. Era conhecida por ser uma cidade segura, em lugar estratégico e de difícil acesso para o inimigo. Rica porque havia um rio ali, onde as pessoas encontravam ouro nesse rio, garimpavam ali, né? Rica, segura, autoconfiante. E diz a história que justamente por causa dessa autoconfiança, eles sofreram a invasão, sofreram derrota, porque confiaram demais. A cidade era construída em uma colina, 500 metros acima da planície. Eles achavam que aquilo era difícil de os inimigos invadirem ali, e os seus muros, mas o dia que eles deixaram de vigiar, a Bíblia diz que nós temos que orar, e o dia que eles deixaram de vigiar, o inimigo tomou lugar, o inimigo entrou e sitiou e dominou aquela cidade. A igreja de Sardes, ela era mais ou menos parecida com a cidade. É uma igreja que havia se acomodado, que se sentia autoconfiante.
E uma coisa eu quero dizer para você: o dia que nós baixarmos a guarda, o inimigo vai trazer destruição em nossa vida. Precisamos de manter a guarda em cima, amém? Então, era uma igreja que tinha boa reputação, como diz o texto, tinha até aparência de viva, mas na verdade estava morta. Era uma igreja que havia se amoldado ao padrão do mundo. Eles haviam saído do mundo, se é que você me entende, mas o mundo não havia saído deles. Quantos entendem que muitas vezes Deus nos resgata do mundo, nos limpa, nos transforma, mas dentro da igreja o mundo não sai de nós. Continuamos praticando as mesmas coisas, só estamos na igreja, só mudamos de local, saímos do mundo e vamos para a igreja, e levamos o nome de crente ou cristão, mas na realidade as nossas práticas não mudam, o mundo continua vivendo dentro de nós. É como, isso me lembra muito os fariseus na época de Jesus. Eles tinham toda uma aparência perfeita de religiosos, pareciam uma igreja perfeita. Eles jejuavam 3 vezes por semana, faziam longas orações em público. Aparentemente pessoas perfeitas, pessoas religiosas, que tinham zelo pelas coisas de Deus. Mas Jesus diz que por dentro eles eram sepulcro caiados. Dentro de si não havia vida, estavam mortos em suas ações. Porque nós podemos ter uma aparência bonita, religiosa. Se tem um lugar que tem crente, é dentro da igreja. Aqui todo mundo é lindo, é crente, é discípulo, são maravilhosos. Mas lá fora, quem realmente nós somos? Será que nós somos os mesmos cristãos aqui dentro e lá fora? Ou será que nós dizemos que somos cristãos e praticamos as mesmas obras do mundo? Será que nós nos amoldamos ao padrão desse mundo, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 12? Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, a Bíblia diz, mas sejais renovados, transformados, a vossa maneira de pensar. Isso nos deixa entender que nós precisamos ser renovados, ser transformados. Quando nós nos achegamos a Deus, quando vamos para Deus, precisamos passar por esse processo de transformação. Mas tem pessoas que preferem deixar o mundo habitando dentro dele. E uma coisa eu quero afirmar para você: a Bíblia diz que só há uma coisa que nos separa de Deus. Só uma coisa pode te separar de Deus: pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam do nosso Deus. Então, quando nós estamos dentro da igreja e continuamos praticando as obras do mundo, aí onde nós morremos espiritualmente. Obviamente esse texto não está falando de uma morte física, Jesus está falando aqui de uma morte espiritual. Quando nós vamos para a igreja, mas as nossas obras continuam sendo as obras do mundo, nós morremos espiritualmente. Morte para Deus é a separação de Deus, escuta isso. Eu já preguei isso aqui outra vez, lá no Jardim do Éden, Deus mostra isso. Ele diz: certamente morrerá se desobedecerem, se pecarem. Nós sabemos que eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, foram separados de Deus. Isso é morte para Deus. Agora olha só a situação: nós podemos estar dentro da igreja e mortos, separados de Deus por causa do pecado. É ou não é uma tragédia? Nós dentro da igreja, achando que estamos indo para o céu, achando que estamos salvos, mas mortos em nossos pecados, em nossas obras. Isso é preocupante, igreja. Quantas pessoas que você conhece nesse mundo que se dizem cristãs, mas elas praticam as obras de Satanás? Quantos já viram mau testemunho de um cristão aí fora?
Eu não vou pedir nem para levantar a mão. Quantos já viram pessoas que se dizem cristãs praticando as obras do maligno aí fora? Isso é muito comum nos dias de hoje. Pessoas estão mortas dentro da igreja por causa da sua transgressão. E Jesus está dizendo aqui no versículo 1, conheço as suas obras. Nada fica oculto diante de Deus. Você pode até ter uma aparência religiosa, se passar por um bom cristão aqui na igreja, mas Jesus conhece as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto, Jesus adverte. Misericórdia. Jesus aqui ele está dizendo que eles tinham até aparência de vivo. A reputação dele diante das pessoas era boa. A aparência era boa. Mas por dentro estavam mortos. Eu não sei se você já foi a algum velório. Eu poucas vezes, 2 vezes na minha vida eu fui em um velório, talvez 3 vezes. Mas recentemente eu fui em um, perdi um amigo. Mas o interessante é que quando você chega lá no velório, a pessoa que faleceu, ela está toda arrumadinha. Olhando assim, parece que está dormindo, não parece nem que está morto. Eles fazem a coisa tão bem feitinho, né? Faz a maquiagem, arruma o cabelo. O que eu vi estava com um terno bonito, muito bem arrumado. Por fora, a carcaça por fora, dá a impressão que está até vivo. Mas já não existe vida dentro daquela pessoa. Imagine quantas pessoas estão assim dentro da igreja. Parece que está vivo, mas estão mortos dentro de si. Olha o texto que eu falei com você em Isaías 59, capítulo 59, versículo 2. Pois são os seus pecados, os pecados de vocês que separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. É assim, igreja, que nós morremos, porque nós não abandonamos as práticas do pecado. É essa morte espiritual que Jesus está se referindo aqui nessa igreja. Talvez eles faziam tudo o que deveria fazer, era uma igreja conhecida, tinha uma boa reputação, tinha uma boa aparência. Não é porque eles faziam as coisas erradas, eles tinham o louvor bonito, tinha a palavra, tinha tudo certinho. Mas eram mortos em suas obras, porque estavam vivendo o pecado, dentro da igreja. Eu gosto desse texto em Colossenses capítulo 2, verso 13, fala: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Olha Efésios 2, 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então uma pessoa morre, mesmo estando na igreja, é quando ela vive no pecado. Pastor, eu não vou pecar mais? Eu não estou dizendo isso. Uma coisa eu estou dizendo para você: você não é mais pecador. Nós precisamos de viver esse processo de santificação, de libertação, de transformação. Precisamos de passar por essa transformação de mente, como a Bíblia diz em Romanos. Precisamos ser transformados para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que você nunca vai cometer erros, isso é natural do ser humano, mas uma coisa é cometer erros, outra coisa é praticar, sabendo e gostar daquilo que está fazendo. Isso aí fora e dizer que somos cristãos. Sardes era aquela igreja do nada a ver, né? Cristo resgata do pecado e depois eles voltam para as suas obras, como o porco que você lava e volta a rolar na lama. Texto que diz isso aqui, ó. Olha o que diz em 2 Pedro capítulo 2, verso 20, anota para você ler em casa. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, olha só, dentro da igreja, ficaram no fim em pior situação do que no começo. É isso que acontece, pois teria sido melhor que elas nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de conhecerem
voltarem atrás e se afastarem dos mandamentos sagrados que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta a rolar na lama. Então olha só, vamos dar continuidade na sua folhinha aí. Coloca no seu ponto número 1, primeira coisa que você precisa fazer para sair dessa condição: desperte. Desperte. Acordem, diz o texto. Acordem. Olha só esse texto em Efésios 5,13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe qual que é o nosso problema, igreja? Tudo começa quando nós cedemos lugar em nossa casa para o inimigo. Tudo começa pequenininho. Às vezes nós permitimos o inimigo colocar só na nossa casa, só um preguinho na parede. Posso colocar um preguinho na sua parede? É pequenininho. E nós vamos abrindo espaço para que ele entre em nossa vida. Começou com um preguinho. Talvez ele bote um enfeitinho, mas daqui a pouco ele está trazendo um quadro, porque um abismo vai levando outro abismo. Uma vez nós damos abertura para que ele entre em nossa casa, uma vez que nós damos entrada para ele em nossa vida, é só uma questão de tempo, porque um abismo vai levando outro abismo. Às vezes parece pequenininho aos nossos olhos, mas aquilo vai gerar uma grande tragédia na nossa vida. A gente cochila muitas vezes. A gente esquece que há uma guerra espiritual e que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, a ver quem ele traga, esperando uma oportunidade dos filhos de Deus, para que ele possa entrar e trazer a destruição. João 10,10, ele diz que ele vem matar, roubar e destruir. É isso que ele pensa em fazer em nossa vida, na minha e na sua vida. A pior coisa que tem é o crente cochilando dentro da igreja. Não, literalmente também. Tem gente que cochila dentro da igreja. Estão rindo? Tem gente que começa a cochilar, na hora da palavra principalmente. No louvor não, porque está em pé. Na hora da palavra começa a cochilar. Tem gente dormindo espiritualmente. Desperta, ó tu que dormes. A Bíblia está dizendo. Eu não sei se você já cochilou alguma vez. Quando eu vim do Brasil, eu trabalhava à noite. Eu voltava muito tarde, e eu vinha de ônibus do trabalho, e eu geralmente cochilava na volta para casa. Teve uma vez que eu cochilei, passei do ponto, desci 2 pontos depois. Pensem numa dificuldade, um breu, como a gente diz lá, lugares ermos, tive que andar, cheguei com a cabeça toda dolorida de tanto bater no vidro, cochilando. Se chega que você bota a mão na cabeça, está tudo dolorido. Cochilei, passei do lugar onde deveria ter descido. Quantas pessoas cochilando dentro da igreja e perdendo o tempo da visitação do Senhor, tentando viver uma religião, mas perdendo o melhor de Deus. Perdendo o melhor de Deus. Tem gente dormindo dentro da igreja espiritualmente. Desperta, ó tu que dormes, pois senão ele virá como o ladrão da noite. Vai fazer igual aquela cidade de Sardes. E quando eles acharam que estava tudo certo, baixaram a guarda, deixaram de vigiar. O inimigo veio e destruiu a cidade. Desperta, igreja, diz o Senhor. Desperta, ó tu que dormes, levante a tua guarda, o tempo está próximo, não é tempo de cochilar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Desperta, igreja, diz o Senhor. O seu ponto número 2. Fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Fortaleça o que ainda resta, no seu número 2.
cuide da sua vida espiritual. Se você está meio na corda bamba, querido, é tempo de você despertar e fortalecer. Comece a se fortalecer no Senhor, porque é só uma questão de tempo, nós vamos morrer espiritualmente. Tem pessoas que começam a oscilar nessa caminhada. Tem pessoas que começam num fogo com Cristo, se apaixonam por Jesus, vivem o primeiro amor, mas no decorrer da caminhada começam a oscilar, começam a desanimar. Precisamos de cuidar da nossa vida espiritual. Eu sempre digo que nós temos 3 coisas: corpo, alma e espírito. Amém? Como é que nós cuidamos? Nós precisamos de cuidar dessas 3 coisas. Eu coloquei esses dias no grupo da igreja, do WhatsApp. Precisamos de cuidar das 3 coisas. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. O corpo, eu vou cuidar dele com jejum. Submeter ele ao jejum e dizer para ele: não é você que domina. Jesus disse: nós vivemos de tudo, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. É Ele que nos sustenta. Então eu submeto o meu corpo ao jejum. A minha alma, como é que eu cuido dela? Com a palavra, o meu entendimento. Eu alimento ela com a palavra de Deus. A Bíblia diz: medita na minha palavra dia e noite. Ao invés de deixar entrar coisas que não deveriam estar entrando na nossa mente, porque a nossa mente é um campo de batalha, comece a meditar na palavra de Deus dia e noite, que você vai ver que você vai andar diferente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe como é que eu cuido do meu espírito? Com oração. Se nós fizermos essas 3 coisas, nós vamos estar firmes no Senhor, vamos estar fortalecidos no Senhor. Cuida do seu corpo com jejum. Faça jejuns. Cuide da sua alma meditando na palavra de Deus. E cuide do seu espírito em oração, porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Fortaleça o que ainda resta em você. Se você tem estado fraco, se você tem estado desanimado, fortaleça no Senhor. Comece a buscar o Senhor, comece a orar, comece a jejuar. Mude de atitude. Arrependa-se, a Bíblia diz. No seu número 3, faça uma autoanálise. Olha o que o texto diz ainda no versículo 2: pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Pois eu não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A pior coisa na vida de um cidadão é a falta de discernimento. As pessoas pedem tudo para Deus, mas esquecem de pedir a Deus discernimento. Precisamos de fazer uma autoanálise da nossa vida, entender como está a nossa vida, porque a gente é muito fácil apontar os erros dos outros, enxergar os problemas dos outros, mas às vezes é difícil enxergar aquilo que nós estamos vivendo, e é difícil enxergar a nossa verdadeira condição. Se tem um lugar que a gente vê pessoas sem discernimento, é na academia. Eu costumo ir na academia. Aí você vai na academia, geralmente toda academia tem um espelho grandão, né? E a pessoa, às vezes ele passa um mês sem ir na academia. Aí ele levanta uns ferrinhos ali, aí ele vai para o espelho. Você olha para o cidadão, ele está igual uma carcaça de grilo, mas ele olha aqui, ó, parece que está monstro, parece que está gigante. Você olha e fala: o que esse rapaz está olhando? Ele está igual uma carcaça de grilo. Mas ele não tem discernimento, ele olha para o espelho assim, ó. Tô forte, cara. O Lucas costuma chegar assim lá em casa, ele vai na academia. O Lucas é meu filho. Ele vai na academia e chega: tô grande demais, cara. Não tem discernimento. O povo de Deus às vezes não tem discernimento. Precisamos de fazer uma autoanálise da nossa vida. Como está a sua vida espiritual, querido? Como está a sua vida espiritual? Como você tem estado? Faça uma análise da sua vida e veja como está, onde os seus caminhos estão levando você, onde os seus caminhos estão conduzindo a sua vida. Cuidado. Número 4, para a gente fechar a conta. No versículo 3 agora, no Apocalipse ainda, capítulo 3, verso 3. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam, se arrependam. Se arrependam.
Se não acordarem, diz o Senhor, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão. Volte à fé inicial. Olha o que esse texto diz em 2 Pedro 2,20. Anota aí, depois você lê em casa. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por ela, ficam no fim em pior situação que no começo, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros os ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Queridos, volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Analise sua vida. Peça a Deus discernimento, que Ele possa nos mostrar como nós temos caminhado. Talvez a gente consiga enganar muitas pessoas que estão ao nosso redor, ou até mesmo a igreja. Mas como nós temos vivido diante do nosso Deus? Será que as nossas obras têm agradado ao nosso Senhor? Porque senão nós estamos perdendo tempo, estamos brincando de cristãos. Senão nós podemos estar como essa igreja de Sardes, com o nome de que vive, mas por dentro estão mortos espiritualmente. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de morrer espiritualmente dentro da igreja. Que Deus nos ajude a nos fortalecer e nos agarrar naquilo que Ele nos ensinou, nos seus preceitos, nos seus princípios, porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Fique de pé no seu lugar. Nós estamos chegando ao fim. Desperta, ó tu que dormes, diz o Senhor, acorde. Fortaleça o que ainda resta na sua vida. É bom sinal, nós ainda estamos na igreja. A igreja é lugar de doente, é lugar de cura. Talvez você pode estar quase morrendo espiritualmente, mas ainda você está aqui, ainda há chance para você. Deus quer restaurar o seu relacionamento com Ele. Deus quer restaurar a sua fé nessa noite. Desperta, diz o Senhor. Feche seus olhos onde você está, eu quero orar com